E aí, galera, vamos conversar sobre refração da luz. Nessa aula vamos falar sobre índice de refração, leis da refração, ângulo limite e reflexão total. Iniciando pela refração da luz. A refração é caracterizada pela variação da velocidade de propagação da luz quando ela passa de um meio para outro diferente, acompanhada ou não da mudança de direção. Então, se a gente observar, temos duas situações. A primeira, uma refração sem desvio, e a segunda, uma refração com o desvio do raio de luz. Então, não é necessário que ocorra desvio para ocorrer uma refração. Índice de refração absoluto. Ao mudar de um meio para outro, existe uma mudança de velocidade. Podemos medir essa diferença através do índice de refração. O índice de refração é dado pela seguinte fórmula, onde N é o índice de refração absoluto do meio para uma determinada luz monocromática, C é a velocidade da luz no vácuo, V é a velocidade de propagação da luz monocromática no meio considerado. Pessoal, temos uma observação importante aqui. O índice de refração do ar é 1 e os demais meios terão valores que serão maiores ou iguais a 1. Então, o menor valor que nós temos para o índice de refração é o do ar, que é 1, que é exatamente igual ao índice de refração do vácuo. Índice de refração relativo. O índice de refração de um meio A em relação ao meio B é definido como o índice de refração de A em relação a B é igual à divisão do índice de refração de A pelo índice de refração de B. Ou ainda, o índice de refração de A em relação a B é dado pela divisão da velocidade da luz no meio B pela velocidade da luz no meio A. Então, NA é o índice de refração absoluto do meio A, NB é o índice de refração absoluto do meio B, VA é a velocidade de propagação da luz no meio A e VB é a velocidade de propagação da luz no meio B. Leis da refração. Primeira lei. O raio incidente, RI, o raio refratado, RR, e a reta normal, N, estão no mesmo plano. Então, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal estão no mesmo plano. Eles são coplanares. Segunda lei da refração, também conhecida como lei de Snell-Descartes. Para um par de meios materiais transparentes e uma dada luz monocromática, é constante a relação entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração. Então temos o seguinte, o índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio B vezes o seno do ângulo de refração. Essa relação ainda pode ser escrita com relação à velocidade. O seno de incidência dividido pelo seno de refração é igual à velocidade do meio A dividido pela velocidade do meio B. O NA é o índice de refração absoluto do meio A, o NB é o índice de refração absoluto do meio B, o VA é a velocidade de propagação da luz no meio A e o VB é a velocidade de propagação da luz no meio B. Casos de incidência da luz. Primeiro caso, se o meio B é mais refringente que o meio A, o raio de luz refratado se aproxima da normal. Então, o índice de refração do meio B é maior que o índice de refração do meio A. Dessa forma, o ângulo de incidência vai ser maior que o ângulo de refração, pois o raio de luz refratado ele se aproxima da normal. E a velocidade que a luz possui no meio A é maior que a velocidade que possui no meio B. Segundo caso, se o meio B é menos refringente que o meio A, o raio de luz refratado se afasta da normal. Então, o índice de refração de A é maior que o índice de refração de B, o ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração e a velocidade de A é menor que a velocidade de B. Se o meio B é tão refringente quanto o meio A, o raio de luz refratado não apresenta desvio. Então, o índice de refração de A é igual ao índice de refração de B, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração e a velocidade de A é igual à velocidade de B. Ângulo limite. Quando se aumenta o ângulo de incidência, o raio refratado vai se aproximando do limite entre os dois meios. Quando o ângulo de refração for 90 graus, o raio refratado coincidirá com esse limite. Nesse caso, em específico, o ângulo de incidência é chamado de ângulo limite.
O seno do ângulo limite é calculado através da divisão do índice de refração menor pelo índice de refração maior. Então, o seno do limite é igual a n menor dividido pelo n maior. Reflexão total. A reflexão total ocorrerá quando o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite. Dessa forma, o raio não será mais refratado, sendo somente refletido. Fique ligado nessa dica. Só ocorrerá reflexão total se o raio de luz se propagar do meio mais refringente para o menos refringente e se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite. Se não obedecer uma dessas duas regrinhas, não ocorrerá reflexão total. Bem, pessoal, é isso. Até mais. Bons estudos para vocês.